Eu sou Alice Maria Paiva, sou professora. E assim, a cada dia tem sido mais preocupante, porque a gente só ouve falar de cortes e mais cortes de verba para a educação. Bate até um desespero. E aí eu me lembro do Darcy Ribeiro, quando ele dizia que a crise na educação brasileira não é uma crise, é um projeto. Eu simplesmente acho que a gente não pode acreditar num país que não investe em educação. Eu te pergunto, sem educação, o que é o ser humano? Meu nome é Luciana Vitor e eu sou professora do ensino fundamental há 25 anos. E essa profissão de professora não sai da gente. Quando a gente não está na escola, a gente está em casa pensando para a escola, mas é tanta falta de estrutura, né? Escola caindo aos pedaços, é falta de material, é aluno violento, é muito complicado, é muito difícil. Às vezes falta papel para a gente aplicar uma prova. E muitas dessas vezes a gente precisa colocar do próprio bolso se quiser conseguir educar. Olá, boa noite, boa noite, boa noite. Meu nome é Humberto Arthur Emílio Ernesto Batista. Eu sou o professor substituto de vocês. Ou vocês podem me chamar apenas por professor. Humberto Arthur Emílio Ernesto Batista. O antigo professor de história de vocês precisou ser demitido. Nós, da secretaria, recebemos algumas denúncias e achamos mais prudente averiguar. O que há segundos atrás eu achei que pudesse ser uma acusação sem lógica ao meu nobre colega de magistério, e se de fato a minha presença aqui era realmente necessária, agora eu não tenho dúvidas. Essa escola precisa de mim mais do que qualquer uma outra. Bom, vamos começar, não podemos perder tempo, nossa aula é curta. Por favor, peguem os seus livros de história e abram na página 52. Por favor, peguem os seus livros de história e abram na página 52. Repetindo, abram seus livros de história na página 52. Agora joguem fora. Isso não serve mais. O novo modelo de ensino está reavaliando alguns dados que não convêm para o nosso conhecimento. São dados, digamos assim, um tanto questionáveis e incertos. Na aula de hoje, eu vou começar com um tema novo com vocês. Eu não sei exatamente onde o antigo professor de vocês parou, mas isso pouco importa. Por favor, se coloquem todos de pé e vamos recomeçar. Alguém sabe me dizer alguma coisa sobre este tema? Alguém? Alguém? A história está aqui para ser recontada, mas sem correntes que influenciem ou desvirtuem o pensamento do cidadão. Sem sociologia, sem filosofia, sem essa baboseira toda.
É muito fácil pensar história e direitos humanos quando a gente se prende a apenas um lado dos fatos. E a verdade é, os fatos não estavam corretos. Quando o Cabral chega aqui, isso era a terra de ninguém. Um nada com coisa nenhuma, cheia de índio, 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 mato, 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 índio, 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 mato, mato, mato. E eu pergunto para vocês, o que interessa saber algo sobre 22 de abril de 1500? Nada. Isso é história factual. É um monte de datas que a gente decora para depois repetir na hora da prova. Se é para decorar, que a gente decore o quê? A tabuada ou a Bíblia. A gente precisa aprender isso de uma maneira, como é que eu posso dizer para vocês? De uma maneira mais útil, sem muitos questionamentos. Porque no final das contas, todos os alunos me perguntam sempre a mesma coisa. Professor Humberto, Arthur, Emílio, Ernesto, Batista. Morreram alguns índios? Morreram. Eles eram escravizados? Sim. Quando não se matavam? Sim. E como fica a nossa dívida histórica? Gente, algumas pessoas querem que os índios fiquem lá nas suas aldeias como se fossem animais pré-históricos. Não é pré-históricos, não. Eles são seres humanos, sabem usar um celular. E a nossa reparação tem que vir agora. Fazendo com o quê? Com que eles larguem as suas aldeias, venham para as grandes cidades em busca de quê? Saúde, educação, moradia de qualidade, trabalho bem remunerado, saneamento básico e Wi-Fi, como acontece em todo o país civilizado, como nos Estados Unidos, por exemplo. Eu me lembro quando eu era jovem, ainda com esperança num país melhor, num futuro melhor, quando ainda acreditava e saía às ruas de caras pintadas de verde e amarelo, gritando por mudanças. Direta já! Direta já! Direta já! Direta já! Direta já! Direta já! Como a gente é idiota, né? Acredita que tudo pode ser diferente, que a gente pode mudar o mundo. Mas os jovens não têm a cabeça bem formada para algumas coisas, o que de certa forma não é ruim ou errado. Mas não entendem, de fato, que é certo ou errado, não possui disciplina. E eu digo isso por experiência própria. Com o tempo, a gente entende e amadurece. E aí percebe qual é o nosso papel nessa vida. Que é o quê? Lutar pelo nosso país. Deus no coração. Construir uma família, comprar uma arma e defendê-la. Só que o jovem não entende isso. Fica vidrado na frente de um celular desde a hora que acorda até a hora que vai dormir. Fica fazendo pesquisas absurdas na internet, criando grupos no WhatsApp, trocando mensagens, áudio, mandando nudes, um verdadeiro horror. O único grupo de WhatsApp que vocês realmente precisam participar é o da família. Gente, o que eu vou contar agora para vocês não pode ser gravado ou registrado de maneira nenhuma. Eu já fumei maconha. Eu era jovem, fui levado pelo calor do momento. E naquele instante a gente achava que não fazia mal algum. Uma mentira. A maconha é a grande vilã das drogas. A maconha, ela desvirtua a pessoa. Eu estou observando aqui, nessa sala, e tenho certeza que nós temos um bando de maconheirinhos, né? Vocês estão fodidos. Agora tem revista na porta da escola.
As coisas voltaram para o prumo. Não andou na linha, perde ponto. Mas como eu estava falando para vocês, quando eu usei maconha, eu fiz coisas que eu me arrependo até hoje. Coisas que prejudicariam a minha vida, da minha família, e colocariam até a minha própria vida em risco. Mas, bom, eu não deveria estar falando isso para vocês, né? Vamos falar sobre algo mais supérfluo, algo mais banal. Por exemplo, qual é a fantasia que você mais gosta? Você, qual é a fantasia que você mais gosta? Você, qual é a fantasia que você mais gosta? A minha é: ninguém será submetido à tortura, ou castigo, ou tratamento cruel, desumano ou degradante. Ninguém será submetido à tortura, castigo ou tratamento cruel, desumano ou degradante. Eu acho tão engraçado isso de direitos humanos, não é? Certamente isso foi escrito por algum europeu num país de primeiro mundo que não tem 1/3 dos problemas que tem do lado de cá. Isso é um mimimi, é um blá blá blá, um vitimismo histórico. Querem enfiar goela abaixo que a gente precisa de política de reparação. Reparação de quê? A culpa é minha? A culpa é sua? Que culpa tenho eu se no século XXI o país não tenha educação, trabalho e viva à margem da sociedade? Intervalo, intervalo, intervalo. Eu estava olhando aqui na grade de vocês e vi que vocês tinham que ter aula de República Velha, mas eu vou cortar. Sabem por quê? Porque eu quero. Sem paciência para falar de Primeira República, Era Vargas, e também não vou falar nada sobre Jango, Juscelino, e sabe por quê? Porque eu não sei. Eu detestava aprender isso na escola. Quanta coisa velha a gente aprende ao longo da vida, né? Quem vive de passado é museu. Aliás, mentira. O museu pegou fogo. Agora eu acho isso tão simbólico, né? O Brasil em cinzas e a fênix renascendo em verde e amarelo. Mas a única parte da grade de vocês que vocês devem prestar atenção e que vai ser reformulada com autorização da nossa secretaria, é a parte da Revolução de 64. Por favor, repitam comigo: a Revolução de 64. Por favor, a Revolução de 64. Aqui, a Revolução de 64. Vocês estavam sendo doutrinados, condicionados a chamar movimentos políticos legítimos de golpe. Agora, onde já se viu? Algum golpe político no Brasil? Vocês devem desculpas ao sistema educação. É tanta gente ignorante por excesso de leitura que me faz questionar a real necessidade da sala de aula. Oh, desculpem. É o meu, desculpem. É um Twitter, 140 caracteres na medida do que tem que ser. É um vídeo aqui, deixa eu ver. Em algum momento da nossa aula nós falamos alguma coisa sobre educação sexual? Não? Não? Então não tem razão de falarmos sobre esse vídeo. A Revolução de 64 teve no nosso país, até o momento, os seus principais presidentes de Estado. Quais eram eles? Quais eram eles? Quais eram eles? Eu já imaginei esse silêncio, mas agora todo mundo vai saber. Vamos começar pelo mais importante, Castelo Branco.
Humberto Castelo Branco. É com ele que o movimento de 64 se instala. É praticamente um salvador da pátria, permite que comece mudanças históricas no nosso país. Até que em 67 entra Costa e Silva. Arthur Costa e Silva faz uma das coisas mais importantes para o nosso país durante seu governo, que foi a Constituição de 67. Arthur Costa e Silva buscou institucionalizar e legalizar o regime militar, aumentando o controle do poder executivo sobre o legislativo e judiciário e criando desta forma uma hierarquia constitucional centralizadora completamente diferente dessa bateção de cabeça que nós vivemos nos dias de hoje. Mas foi com Médici, Emílio Garrastazu Médici, que exigiu na sua posse a reabertura do Congresso Nacional em 1969. E as pessoas ainda têm a coragem de dizer que foi um golpe militar. Gente, tem a Transamazônica, a Ponte Rio-Niterói, a hidrelétrica de Itaipu. E se não fosse pelo ditador, nós estaríamos no escuro até hoje. Geisel, Ernesto Geisel, foi um verdadeiro exemplo de nacionalismo durante a Revolução do país. Patriota de verdade, fez com que a Petrobras fosse 100% estatal. E isso durou até a década de 90. E se tudo continuasse nessa linha, hoje nós seríamos um outro país. Em 15 de março de 1979, assume o nosso último presidente da República, João Batista Figueiredo. Uma lástima. Ele era um verdadeiro gentleman. Fazia coisas que eu jamais admitiria, como a anistia de presos políticos baseados em atos institucionais e a volta dos exilados ao Brasil. Tem gente que sabe perdoar. Eu não sei. E vocês vão me perguntar, professor Humberto, Arthur, Emílio, Ernesto, Batista, nós não tivemos muitos problemas durante a Revolução de 64? Tivemos. Muita inflação? Tivemos. Censura e perseguição aos artistas? Tivemos. Corrupção e falta de transparências? Sim, mas nada muito diferente dos dias de hoje. Gente, se era para a gente ter uma vida tranquila, a gente não teria nascido no Brasil. Se a gente nasceu onde nasceu, é porque vai ter que trabalhar muito para sair dessa merda. Agora, sabe o que mais me deixa indignado? É que hoje um jovem não possa trabalhar desde cedo. Como é que um adolescente pode adquirir responsabilidade se ele só pode trabalhar legalmente a partir dos 18 anos? Eu sei, você sabe que com 15 anos ninguém mais é bebê. Eu acho uma hipocrisia isso tudo. Aqui deveria ser como nos Estados Unidos. Cometeu um crime, vai pagar por ele independente da idade. Isso, para mim, é democracia. Inclusive, eu gostaria de contar uma história para vocês
que eu li esses dias na internet e que exemplifica bem o que eu estou querendo falar. Uma criança de 4 ou 5 anos, eu não me lembro muito bem a idade dele, adorava videogames e pedia ao seu pai um novo PlayStation. O pai dele disse que não, que esses jogos eram muito violentos para as crianças. O garoto perdeu a paciência com o pai, pegou a arma dele e deu um tiro na cabeça dele. Pá! A autópsia concluiu que a morte do pai foi instantânea. Aí vem um monte de gente me questionar. Professor Humberto Arthur Emílio Ernesto Batista, é por isso que a gente não concorda com a posse de arma para o cidadão de bem. Gente, nesse caso, o problema nunca foi a arma, foi o PlayStation. Quantas histórias ouvimos de atiradores que invadem escolas e atiram num monte de gente por conta de uma brincadeira, que hoje em dia todo mundo chama de bullying. Gente, estamos criando uma geração de gente fraca que não aguenta a menor porrada da vida. Ai, eu sou feia. Minha filha, faça uma plástica. Ai, eu sou gorda, emagreça. Ai, eu sou baixa, cresça. Que culpa tenho eu se você nasceu assim? E digo mais, se todos os professores estivessem armados em sala de aula, isso seria diferente. Porque basta um soldado e um cabo na porta de cada escola e tudo estaria resolvido. Em todo caso, gente, o que eu estou querendo contar para vocês com essa história é o seguinte, é que a criancinha de 4, 5 anos, eu não me lembro muito bem, foi presa. E é assim que tem que ser. Crime é crime e tem que ser penalizado. Isso, para mim, é democracia. Gente, ficou alguma dúvida sobre o conteúdo que eu passei para vocês? Se sim, procure no Google. Eu vou passar uma tarefa para a próxima aula, por favor, anotem. Por favor, anotem. Anotem. Um tutorial que desmistifique alguma teoria conspiratória. Um tutorial que desmistifique alguma teoria conspiratória. O tema fica à escolha de vocês, que pode ser efeito estufa, aquecimento global, 11 de setembro, a facada do mito, terra plana, não é vírus, é uma gripezinha, cloroquina e vaza-jato. Fiquem à vontade para escolher o tema, afinal de contas, nós não temos um projeto de educação a seguir. Eu pergunto para vocês, o que é liberdade nos dias de hoje? O que é liberdade nos dias de hoje? O que é liberdade nos dias de hoje? A liberdade é um paradoxo. E não se pode pensar no conceito de liberdade sem pensar no próximo. Liberdade você tem na sua casa, no seu quarto, na sua cama, mas nas ruas, nas escolas, impraticável. O que te faz pensar que a liberdade que você tem é a mesma que se aplica ao seu colega? Olhe para você, olhe para o seu corpo, olhe para a sua roupa e me diga se tudo que nós discutimos aqui se aplica a todos que estão presentes aqui nessa sala. Liberdade para você sair nas ruas a hora que quiser? Liberdade para você não usar máscara? Liberdade para você transar com quem você desejar?
Não. A liberdade é uma utopia. E essa liberdade que nós falamos só se aplica ao cidadão de bem, ao cidadão comum. E é esse cidadão que vocês devem tentar ser e não lutar contra ele. Muitos desvirtuam as nossas melhores intenções a todo momento. Nos idealizavam como incompetentes, tolos. A nossa incompetência nos trouxe até aqui. E sabe o que é mais interessante disso tudo? É que eu não preciso me pautar em nada para dizer o que eu penso. Sim, o que eu penso. Eu não precisei de um diploma para isso. E quantos de vocês aqui agora já não se sentem mais confortáveis para dizer o que realmente pensam? Estava tudo dentro de vocês, reprimidos, inquietos, magoados, repletos de rancor. Vocês não são muito diferentes de mim. Gente, existe uma visão deturpada de qual deve ser o papel do Estado ou não. Nunca foi o papel da polícia proteger a sua casa. Tampouco do Estado prover as suas necessidades básicas. Serviços são bem executados quando se estabelece ampla concorrência. Mas, se existem movimentos políticos legítimos que legalizaram o aborto, e eu não quero falar sobre isso, porque todos nós sabemos que o aborto é crime e dá cadeia. Mas se existem movimentos políticos legítimos que defenderam tanto a criminalização da homofobia, por que esses mesmos movimentos que defendem a liberdade querem interferir tanto no papel de Estado e na esfera privada de cada um de nós? Dizer quanto eu devo ganhar, o salário mínimo, como eu devo investir o meu dinheiro, o antigo FGTS. Eu tenho o direito de pagar quanto eu quiser a um empregado e ele de aceitar pelo seu trabalho sem nos pautarmos em leis. As leis trabalhistas eram isso, serviam para empacar a economia. E todos nós sabemos aqui que é o estado mínimo que faz um país crescer. Todos nós pagamos impostos absurdos ao longo das nossas vidas. E diziam que esses impostos serviriam para diminuir a desigualdade social. Uma mentira. Você viu isso acontecer ao longo da sua vida? Quem tinha uma Ferrari continuou tendo uma Ferrari. E quem era mendigo continuou sendo mendigo. E você continuou pagando imposto por algo que nunca vai usufruir. Eu sou a favor que as pessoas tenham a liberdade que quiser. Se quiser ir ali cortar uma mão, vá lá, pá, e corta. Se quiser ir ali se matar, vá lá, se mata. Se quiser ir ali tatuar sua cara inteira, vá lá, tatua. Quer casar com homem e mulher? Casa. A vida é sua, estrague-a como quiser. Vocês têm a péssima mania de criticar os grandes e os políticos e dizer que os problemas do Brasil estão na capital. É muito fácil criticar a falta de honestidade política quando deixamos de analisar que a representamos dentro das nossas microesferas. Quem aqui nunca usou a senha da Netflix do amigo? Quem aqui nunca furou uma fila? Quem aqui nunca comprou uma falsificação no camelô? Quem aqui nunca baixou nada no torrent? Quem aqui nunca sonegou nada no imposto de renda? Quem aqui nunca pediu uma nota fiscal fria para a prestação de um serviço? Quem aqui nunca molhou a mão de um garçom com R$50 e não viu problema nisso? Cada imposto sonegado foi uma aposentadoria que não foi paga. E sabe quem é o responsável pelo fim da Previdência Social? Você. 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 Gastamos tempo e dinheiro demais para vocês simplesmente pensarem que podia dizer o que quiser. Ensino superior para quê? Serviu para alguma coisa?
Todo o dinheiro gasto em educação no nosso país foi completamente distorcido. Quem usufruía da faculdade pública era exatamente quem saía bem formado do ensino médio de cursos caros. Mas quem sustentava a universidade pública? Era o pobre, a empregada, o pedreiro. Então, para que ter gasto tanto dinheiro em educação, se quem realmente precisava não podia usufruir? Usaram como desculpa as cotas, dizendo que era uma forma de minimizar a desigualdade social. Uma mentira! Foi uma forma de enraizar esse disparate socioeconômico ao ponto de quê? De dizerem que 10, 20% de pobres, pretos e índios podiam usar a universidade pública. Então vai lá, vai lá e me diz. Se você viu índio cursando medicina, vai lá, vai. E me diz. Se você viu pobre cursando engenharia, vai lá, vai. E me diz. Se não é o rico que cursou, sabe por quê? Porque ele tem tempo de estudar de manhã, à tarde e à noite. O pobre não. O pobre tem que trabalhar. E se der tempo, faz um curso de um período, numa das áreas que não tem menor relevância para a sociedade, como ciências humanas. Faculdade de arte para quê? O que é arte? E vocês vão me questionar. Professor Humberto, Arthur, Emílio, Ernesto, Batista, eu mesmo tenho muitos amigos de origem humilde que se formaram em universidades públicas. É mesmo? Vai lá ver o percentual, se ele não é ínfimo, comparado aos milhões que foram gastos em educação ao longo dos anos. Eu me lembro das manifestações de maio de 2019. Primeiro maio, depois junho, até a greve de agosto. Foi um corte gradativo, até que eles tiveram que aceitar. Ficou conhecido como o movimento dos idiotas úteis. O fim da universidade pública. Algumas foram vendidas para a iniciativa privada e outras viraram igrejas. Gente, o fim da universidade pública não foi uma perda. A universidade privada, sim, foi um ganho. Agora uma bolsa de estudos faz todo sentido. Você ganha por mérito próprio. Não é mais uma cota. Não é mais uma esmola. Ninguém aqui gosta de ganhar esmolas. Nem o mendigo gosta de ganhar esmolas. Hoje, formamos menos pessoas. Mas a qualidade é infinitamente melhor de quem sai formada. Com isso, temos cidadãos mais conscientes, como no auge da Revolução de 64. Mas se estamos aqui, é para fazer algumas reparações. Algumas reparações são necessárias. Mas hoje, com o investimento maior em segurança pessoal, em leis mais rígidas, temos um país melhor. A pena de morte, por exemplo, é algo justo em países civilizados como os Estados Unidos, por exemplo. Eu considero que o Brasil está no caminho certo. O país já não comportava mais tanta gente presa. Parecia uma verdadeira fábrica de criar criminosos. Era necessário, sim, leis que permitissem o extermínio dessas pessoas. Afinal de contas, elas servem para quê? Se estavam presas, é porque não servem para nada. Ah, mas vocês vão me questionar. Que podem morrer inocentes. Inocentes podem morrer em qualquer parte do mundo, a qualquer momento. E ninguém aqui vai ser encarcerado por carregar um vidro de pinho-sol. Mas vocês vão me perguntar, professor Humberto, Arthur, vocês não vão me perguntar mais nada.
o lugar de fala de vocês acabou. Vocês vão apenas ouvir as vozes dissonantes aqui e em todo lugar do Brasil serão caladas. Teste surpresa. Anotem. Eu vou digitar o cabeçalho. Colégio Militar Coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra. Professor Humberto Arthur Emílio Ernesto Batista. Disciplina e História. Data de hoje, 17 de março de 2031. Pergunta número 1. Como você imagina o Brasil daqui a 10 anos? Como você imagina o Brasil daqui a 10 anos? Como você imagina o Brasil daqui a 10 anos? O nosso tempo acabou. Por hoje é só. Vocês estão dispensados. Vocês estão dispensados. Vocês estão dispensados.